nós vamos conversar sobre o livro A Criatura, escrito por Andrew Piper, uma publicação da editora Darkside. Sem sombra de dúvidas, o livro mais louco que eu li na minha vida. E eu não quero me alongar numa grande introdução, por isso já vou direto para um resumo e uma análise sem spoiler para vocês saber do que se trata essa obra. Então vamos lá, gente, me acompanhem até o final desse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de dar aquela curtida que ajuda muito no crescimento do canal. Agora sim, vamos sem demoras para a explicação do livro A Criatura. Como eu disse, o livro mais louco que eu li na minha vida. E eu nem sei se eu gostei ou se eu não gostei. Eu acho que o livro me deixou totalmente louco. Nessa obra nós vamos ter a história de uma mulher chamada Lily. Lily, ela é atormentada por uma lembrança traumática de seu passado, que é a morte de sua mãe. A única certeza que a Lily tem é que a sua mãe morreu. E por que eu estou falando a única certeza que ela tem? Porque quando a Lily ela se lembra dessa morte, desse assassinato, lhe vem à mente a imagem de um monstro matando sua mãe enquanto ela estava escondida num canto de uma determinada casa. Depois que o monstro executa o assassinato, ela salva por uma criatura que lhe parece ser um cavalo. Apesar da Lily ter essas imagens em sua mente, ela duvida que essas imagens sejam verdadeiras. Lily pensa que essas imagens são frutos de sua imaginação. E durante a sua vida, depois da morte da mãe, a Lily ela é passada de casa em casa. Ela não encontra uma família que a adotasse realmente. Ela vai passando de família em família e na vida adulta ela se torna uma psiquiatra. Daí mais um motivo para ela achar: nossa, tudo isso que eu vivi, que eu lembro aí no passado, é uma ilusão de criança. Mas acontece que a Lily não sabe como chegar à informação verdadeira. Ou seja, ela não sabe o que realmente aconteceu, porque ela duvida realmente das suas lembranças. Adulta, trabalhando como psiquiatra, ela tem uma função especial. Ela não é uma simples psiquiatra. Ela trabalha num presídio. Mas é um presídio que trata de criminosos com problemas mentais, doenças da cabeça. E a função dela nesse presídio é entrevistar esses criminosos, mas não para tratá-los, não para melhorá-los, mas para avaliá-los, para entender por que eles cometeram esses crimes diante de uma determinada insanidade. Então o papel da nossa Lily é apenas de avaliação. Nenhum preso vai sair curado, com seus problemas resolvidos, com a avaliação da Lily. Ela apenas conversa, ela apenas entrevista essas pessoas. Num determinado dia, ela vai entrevistar um homem um pouco mais velho que ela, um homem que não é exatamente bonito, mas que tem um certo charme. A imagem desse homem mexe um pouco com a Lily. E ao conversar com esse homem, ele não diz o nome. Aliás, ele já não havia dito o nome para os policiais. E todos presos têm que ter um nome, pois se não tivesse, então ao menos deveriam colocar uma sigla, um código, um apelido, coisas assim. Era importante ter uma nomeação para essa pessoa. Mas o homem ele se recusa a dar o seu próprio nome. A Lily faz a entrevista, ela questiona, faz uma porção de perguntas a esse homem que não ajuda muito nas suas respostas,
Mas esse homem, olha só o crime que ele fez. Ele arrancou as orelhas de outro homem com as próprias mãos. Ele não usou faca nenhuma. Não houve faca, não houve serra, não houve nenhum objeto cortante para cortar essas orelhas. Ele simplesmente arrancou. E segundo a narrativa do livro, dá a entender que para fazer esse tipo de crime, arrancar as orelhas com as próprias mãos, o homem tem uma força muito grande. Eu nunca ouvi histórias assim de ninguém arrancando a orelha com as próprias mãos. Então eu fiquei meio na dúvida, será realmente que precisa de uma grande força para fazer isso? Porque sem armas, um homem pode quebrar o braço de outro, pode quebrar a perna, quebrar um osso da costela. Será que precisa? Olha, sinceramente eu não sei se há necessidade dessa força. Mas segundo a narrativa, esse homem é muito forte por ter feito essa coisa. Por que que esse homem arrancou a orelha de outro homem? Essa é a pergunta da Lili. E esse homem diz: porque eu queria falar com você. E a Lili fica assim: mas falar comigo? E ele explica: é claro, se eu cometer um crime desse tipo, eu vou ser considerado louco. E onde eu vou parar? Eu vou parar justamente aqui onde você está e vou conseguir conversar com você. A minha intenção é ter esse diálogo com você. E esse homem demonstra que sabe tudo sobre a vida da Lili, inclusive da morte da mãe dela. A Lili não acredita muito e o homem, para piorar a situação, diz que conhece a mãe da Lili intimamente. E ela pensa: não, mas você é um pouco mais velho que eu. Se você conheceu a minha mãe, você conheceu a minha mãe como criança. Não daria para você conhecer a minha mãe intimamente. Nem eu conheço, nem eu tenho lembranças tão íntimas. Não, isso é impossível. Mas o homem, ele consegue, assim, aguçar mais a curiosidade dos leitores, pelo menos. Ele diz que ele já viveu mais de 200 anos e que ele já nasceu nessa forma adulta. E aí ele vai falando uma porção de coisas e, para piorar a situação, sempre ele tem como piorar. Ele ainda afirma que ele é o pai da Lili. A Lili, ela não conheceu o pai verdadeiro, mas ela viu o pai por meio de fotos. Então ela tem a lembrança das fotos de um tal de Jonathan. E ela fala: não, meu pai é o Jonathan, eu já vi as fotos dele. Explica isso para esse homem que se apresenta como pai. Mas ele não aceita muito e a Lili vê que a conversa não flui. E o que faz a nossa Lili? Encerra a entrevista totalmente perturbada. Depois dessa entrevista, a Lili fica remoendo a fala desse homem, desse ser estranho. Ele mexe com ela. Geralmente a Lili, quando faz a entrevista e acaba, ela tem a lembrança de encerra o assunto, ela já esquece. Mas aquele homem ficou ali presente na mente dela, atormentando as suas lembranças. Já não bastasse ela ser atormentada pela lembrança da morte da mãe, que ela considera a forma do assassinato uma ilusão, agora mais uma lembrança aí para ficar na mente dela, martelando. A Lili tem reuniões para participar, tem compromissos do seu trabalho após essa entrevista, mas ela resolve cancelar esses compromissos. Diz: olha, não vou trabalhar mais à tarde. E a gente pensa: ela não vai assumir os compromissos porque ela está muito perturbada, ela precisa de um tempo para se recompor. Mas não é só isso não. A questão é que a Lili, ela tem um encontro, um date aí com um cara, e ela quer comprar roupas novas. Ela tem roupas novas. Aliás, a Lili é bem econômica, porém nas questões da roupa é afirmado que a Lili não é nada econômica, ela sempre está bem vestida. Mas ela julga que as roupas que ela tem não são nada sexy, então ela quer comprar uma roupinha mais sexy para ir
ao encontro com esse homem. Ela compra, faz as suas compras, tá tudo cancelado, bonitinho. Ela recebe um telefonema do chefe dela, preocupado com por que ela não foi na reunião, mas não dá muito esclarecimento. E bora, vamos para o encontro dela com esse homem. Esse encontro é agradável, mas não rola realmente um clima. Mas, surpreendentemente, a Lili pede para ir para a casa desse homem e lá, rola. Mesmo sem ter a total atração por ele. Então ela tem lá um negócio, também não dá detalhes de como rolou o negócio, se foi bom, se foi ruim. Não é um livro hot, gente. Não vá pensando que vai encontrar uma coisa hot, uma coisa picante, que não tem detalhes desse negócio. A gente só sabe que ela e o homem, pum, pimba na chulipa. Isso mesmo. Então, ela dorme ali no apartamento e ela recebe um telefone, uma ligação no celular. Novamente, quem aparece? O chefe, que já tinha ligado antes. Então ela acha que o chefe está preocupado, mas o chefe pede para ela o encontrar em seu próprio apartamento. Ou seja, de madrugada ela tem que ir lá no apartamento do chefe para conversar. Ele está muito aflito. Ele tem uma necessidade de conversar com ela. E ela sai do apartamento do carinha, não dá detalhes assim como que ela se despediu. Acho que ela nem se despediu. Simplesmente ela sai. Não sei como é que abriu a porta, o que fez. Parece assim, saiu fugida. Chegou ali no apartamento do chefe, ela ficou meio reticente, entro ou não entro, mas acaba entrando. Quando ela sobe até a porta do apartamento, ela está aberta e ela pensa assim, ele deixou aberta nem para me dar chance de me arrepender e voltar. E ela entra. O apartamento está escuro, não vê ninguém. Daqui a pouco aparece o chefe. Ele está com uma cara de sofrimento. Porém, depois do chefe aparece uma pessoa. Quem é essa pessoa? O homem que estava lá na cadeia. Ela não entende como é que ele fugiu. Mas nós percebemos que esse homem armou uma cilada para Lili. Porque esse homem, esse ser, ele tem dentes assim estranhos. Não vou entrar em detalhes dos dentes, embora o livro fala como que são esses dentes, mas ele crava os dentes no pescoço. E se você está pensando que são dentes de vampiro, não é isso não, é outra coisa. Mas ele crava os dentes no pescoço do chefe e mata na frente dela o chefe. A Lili, ela fica atordoada mais uma vez e ela desmaia. Simplesmente desmaia. Um desmaio provocado por esse ser, ou sei lá, um desmaio de medo. Também a coisa é um pouco confusa nesse interim. Desmaiada, nós temos um acesso a uma carta que esse ser, essa criatura, deixou para Lili. Ele comenta que fez aquilo, que cometeu esse crime e que ele lambuzou o corpo da Lili com o sangue do chefe e que espalhou as impressões digitais enquanto a Lili estava desmaiada em todas as partes da casa. Além disso, esse homem já havia ido no apartamento onde a Lili morava, havia pego uma faca e também deixou essa faca com as impressões digitais da Lili. Porém, essa faca não estava assim ali presente no cenário do crime. Essa faca estava em posse dele. Mas a respeito das digitais, o homem frisa que ela não precisa se preocupar muito, apesar das digitais estarem espalhadas por toda a casa. Por quê? Eu não entendo muito bem do sistema norte-americano dessa coisa das impressões digitais. Mas, segundo a carta, as impressões digitais da Lili estavam arquivadas. Ninguém tinha acesso às impressões dela. Existiam as impressões, elas foram retiradas, mas estavam num arquivo. Então não era qualquer um que poderia ver a impressão. Então, logo, a Lili não seria descoberta pelo crime. Porém, era um perigo, porque ele tinha a faca
que poderia ser investigada e ele não ia dar essa faca para Lili em troca de nada. Só que ele também dá um alerta. É melhor você não contar quem fez o crime, porque se você contar, aí sim, eles vão querer ver as suas impressões digitais e aí eles vão descobrir que as suas impressões digitais, elas conferem com as impressões do apartamento e ninguém vai acreditar que foi outra pessoa. Até porque, embora ele tenha cravado os dentes no pescoço da vítima, só são 2 furinhos. Eles iam ver que o homem recebeu algumas facadinhas que ele deu depois que o homem já estava morto. Então tudo ia atrapalhar a vida da Lili. A Lili acorda. Aí eu penso, nossa, ela vai ler essa carta que nós já tivemos acesso, que nós já lemos o conteúdo da carta, tá ali exposta nesse livro, bem detalhada. Mas não, a Lili não tem acesso à carta. A carta não está no cenário do crime. E a Lili também não tem celular para ligar e o celular do chefe também sumiu. A Lili só vê que ela está manchada de sangue e vê o cadáver. O que faz a Lili, já que não pode chamar ninguém? Ela resolve voltar para o seu apartamento e ela sai pela madrugada, não sei como, manchada de sangue. Eu sei que é madrugada, mas ela saiu. Ninguém vê a Lili manchada de sangue e ela segue de boa para o seu apartamento. Eu achei muito estranho esse negócio. Chegando lá no apartamento dela, aí sim ela encontra essa carta. Ela percebe que está realmente faltando uma faca e ela tem um manuscrito. Esse manuscrito, feito pela criatura, esse novo manuscrito, traz mais informações a respeito da identidade dessa criatura. E essa criatura fala que não é realmente um ser humano, mas que é uma criatura que tem a coisa lá do mais de 200 anos. Pelo conteúdo da carta você percebe isso. E ele diz que ele foi a inspiração para 3 histórias de terror. 3 grandes histórias de terror: Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. Ou seja, esse homem reúne as características dessas três figuras amedrontadoras. Nossa, quase que não sou amedrontador. Nossa, vocês entenderam qual é a palavra, né? Então, a Lili fica meio, não sei o que acreditar. E o homem continua a chantagem e diz que ela tem que viajar para um determinado lugar para recuperar a faca. É claro que a Lili também não quer só recuperar a faca, ela quer entender essa história do homem ser o pai dela, desse homem ter mais de 200 anos, quais são as loucuras que estão passando. Ela tem a lembrança também do assassinato, é claro, é óbvio que ela tem essa lembrança, embora o livro não especifique bem detalhadamente isso, de ver os dentes desse homem, e a coisa é estranha. Não é só porque tem 2 furinhos e não são dentes de vampiro que não tem algo estranho. Tem algo muito estranho na dentição desse homem. Aliás, a força de arrancar as orelhas do outro cara, o homem ir atrás da Lili, conhecer a mãe dela. E eu esqueci de um detalhe: o homem dá a entender que a mãe dela também teve algumas idas passadas com outros nomes. Então a Lili está bem curiosa. Depois disso nós vemos uma descrição muito rápida da morte do chefe dela. O homem foi encontrado, etc. Nós sabemos que tem impressões digitais e realmente ninguém se preocupa com essas impressões digitais. A Lili não é incriminada. Ela também não falou nada para ninguém que viu a cena do crime. Então a morte do homem ficou por isso mesmo. Mas ela quer ir atrás do homem pela faca. Aliás, eu acho que nem é tanto pela faca, como eu disse antes. Mas ela quer saber o que está ocorrendo. Então ela faz uma viagem, ela pede uma licença. Outra chefe dela fica assim preocupada: mas o seu chefe morreu, temos você e você quer licença? Nós não podemos ficar aqui no presídio sem nenhum psiquiatra, precisamos de você. Mas a Lili insiste e fala: eu quero uma licença, mas fique tranquila que não é uma licença remunerada.
Aí a coisa melhorou um pouquinho e a Lily faz a sua viagem para um determinado lugar aí, que eu não vou também dizer o nome, para encontrar essa criatura. Ela chega no lugar, ela não encontra a criatura, mas ela encontra uma nova pista. E aí ela sai desse lugar. Nesse lugar acontecem algumas coisas de terror também que eu não quero comentar. Mas depois ela ainda sofre uma perseguição de uma pessoa. E essa perseguição também é estranha. É um homem aí que eu também não entendo como é que ela teve a intuição do homem, que o homem estava perseguindo, porque o homem só olhou, mas ela achou, ele tá me perseguindo, ela já sai correndo, gente. Nada assim é muito explicado. Sei lá, talvez a Lily tenha algum dom sobrenatural. Será que é isso? Mas a Lily sai e finalmente em outro local ela encontra aquele homem que se afirmou sendo o pai dela. Ela fica com medo, ela fica com atração, ela fica com curiosidade. Os sentimentos da Lily são os mais diversos e confusos diante desse homem. E ele começa a contar para ela um pouco mais de detalhes da vida dele, do seu passado, de crimes que ele cometeu, como que ele foi originado. E a origem dele lembra muito a origem do Frankenstein, então nós entendemos por que ele foi a inspiração para o Frankenstein. E a Lily está naquela agonia. E o homem entra num tremendo jogo psicológico. A Lily é psiquiatra, mas parece que o homem entende mais de psiquiatria, de problemas da mente, do que a própria Lily. Ele é uma mistura de loucura e inteligência. Exatamente isso, a mente desse homem. E a partir daí, eu não vou mais contar detalhes desse livro. Apenas vou deixar assim para vocês o convite. Leiam esse livro porque é bastante interessante. Calma, não vá embora ainda desse vídeo, porque eu não vou dar detalhes dos acontecimentos, mas eu quero dar algumas impressões de como eu me senti em relação a essa leitura. Bem, o que eu posso dizer é que essa investigação, essa coisa da Lily querer descobrir esse homem, essa continuação que eu não quero dar detalhes dos fatos assim, é bem curiosa. É uma investigação cheia de altos e baixos, pelo menos para mim me apareceu dessa forma. Tem momentos que são mais interessantes, tem momentos que não, tem momentos que parecem coerentes, tem momentos que não parecem coerentes, mas eu acredito que você tem que entrar meio numa fantasia e fechar os olhos para alguns defeitos se você quiser aproveitar a leitura. Até porque realmente tem fatos curiosos, tem coisas que instigam o leitor a querer saber determinadas respostas. É um ponto fraco, não sei se isso pode ser considerado um ponto fraco. Talvez em outro livro não fosse. Para mim, nesse livro foi. A questão é que eu achei a narrativa infantil. Sabe, eu sei que os assuntos aqui são pesados, tipo arrancar a orelha de um homem com as mãos, assassinatos, morder o pescoço, passar faca, acusar uma mulher. Tudo envolve temas aí de violência bastante pesados. Mas a forma com a qual o narrador fez a descrição dos fatos é de uma linguagem assim muito simples, como se fosse uma coisa assim natural, como se realmente ele estivesse contando todas essas coisas horríveis para uma criança. Eu me senti assim. Se o livro não tivesse esse aspecto um pouco sombrio, essa coisa que até de uma lombada meio gasta, tem até textura, você sente, é áspero aqui, a capa, sei lá, não tivesse esse aspecto e colocassem imagens aí de um homem tipo assassino fofinho, a Lily, até o nome Lily é meio fofinho, passaria como um livro de terror para crianças. Então eu senti um pouco esse clima. Encontrei bastante defeitos na narrativa e fiquei curioso sobre alguns aspectos, tipo a impressão digital dela ser arquivada e ninguém investigar realmente as impressões digitais no princípio aí do livro.
Mas, no fim, para mim prevaleceu a curiosidade. E se não foi um livro 5 estrelas, pelo menos um livro que me deu bons momentos. Eu não sei exatamente se é um livro que eu possa recomendar para vocês. Eu sei que, pesando na balança, eu gostei. Nunca vai ser o melhor livro da vida, mas foi um livro legal. É um livro que me trouxe algumas experiências e que me fez pensar assim, como que esse autor teve coragem de entregar uma história tão louca, uma história tão confusa e uma história tão ridícula, e a Dark Side teve a coragem de publicar isso. Porque realmente, se for parar para pensar, a história é ruim. O que nos prende é a curiosidade. Embora eu acho que o argumento, assim, o tema seja interessante. É tudo assim, eu tô pior do que a Lili e a criatura. Tô mais confuso que eles. É uma coisa, você gosta, você não gosta, não sei. Vocês é que vão ter que me dizer. Quer dizer, eu sei que eu tô confuso. Agora, vocês, não sei. Vocês é que vão ter que me dizer se leram, se pretendem ler, e se quando lerem, se gostaram ou se não gostaram. Então eu tô aqui aguardando a opinião de vocês pra gente trocar um pouquinho algumas figurinhas. Mas por favor, não demorem com essa leitura, porque tem gente que demora e vem 5 anos depois falando ali. E, pelo amor de Deus, depois de 5 anos eu capaz de eu nem lembrar mais do que está escrito nesse livro. Porque, sinceramente, não é um livro que eu pretendo reler como o livro anterior do Frankenstein. É um livro que eu vou ficar guardado. Foi bom, me trouxe momentos agradáveis, mas só uma vez. A não ser que eu mude muito, a não ser que eu tenha, sei lá, um conselho de alguém, um forte motivo para reler. Mas no momento, não. E se vocês realmente quiserem conversar, na descrição desse vídeo tem um link de compra. Aproveite, compre a obra e ajude o canal Filósofo dos Livros. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!